Ministra do TSE, Carmen Lúcia, nega o pedido do Partido Liberal para remover vídeos em que Lula faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro. E essa decisão contraria a jurisprudência sobre o mesmo motivo. Vamos acompanhar com Yasmin Costa. O pedido do Partido Liberal era para retirar do ar 6 vídeos em que o ex-presidente Lula chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida. O PL alegou que Lula promoveu propaganda antecipada positiva a seu favor e propaganda antecipada negativa contra Bolsonaro. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia argumentou que, pela jurisprudência consolidada do TSE, para a configuração do ilícito de propaganda eleitoral antecipada, é necessária a existência de pedido explícito de voto. A magistrada ainda alegou que o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as que não são compartilhadas pela maioria. A decisão de Carmen Lúcia vai na contramão de um outro posicionamento adotado pelo tribunal. Isso porque o ministro Raul Araújo, que também integra o TSE, acolheu em outro caso um pedido semelhante do Partido Liberal. O magistrado determinou a remoção de vídeos em que Lula faz a mesma coisa, chama Bolsonaro de genocida. O Partido Liberal vai recorrer da decisão. Roberto Mota, gostaria de escutá-lo em relação a essa decisão de Carmen Lúcia. Acerta a magistrada? Mostra isonomia por parte da corte ou você avalia de outra maneira? Olha, falaram de liberdade de expressão, até que enfim, né? Porque a gente reclama sobre isso todos os dias, mas foi, claro, em um caso de ataque ao presidente Bolsonaro. Genocídio é um crime, genocídio significa matar milhões de pessoas. Famosos genocidas da história foram Hitler, Mao Tse-tung, o líder da Revolução Comunista na China, Stalin, um dos líderes da Revolução Comunista na Rússia, e Pol Pot, líder comunista do Camboja, que matou 20% da população do seu país. Alguém que chama uma pessoa de genocida está acusando essa pessoa de um crime. Quando o candidato do PT chama o presidente de genocida, ele primeiro está mentindo, porque o presidente não matou ninguém, muito menos milhões. E depois, ele está acusando o presidente de um crime. Isso é um crime de calúnia. Mentir não é novidade para o candidato do PT. Ele mesmo já confessou, rindo em um vídeo, que fazia isso quando falava mal do Brasil na Europa, inventando milhões de crianças imaginárias nas ruas do Brasil. Ele também acabou de mentir num debate da Band na frente do país inteiro, dizendo que foi inocentado pelo STF e foi inocentado na primeira e segunda instância imaginárias da ONU que ele criou. Agora vamos aos fatos. O TSE mandou retirar do ar o vídeo do presidente se reunindo com embaixadores. O STF proibiu postagens que vinculassem PT, PCC e Celso Daniel. O STF enviou a Polícia Federal para a casa de empresários e mandou bloquear as contas bancárias por causa de uma conversa no grupo de WhatsApp. E o TSE não vai apagar os vídeos do candidato do PT chamando o presidente de genocida. Cada eleitor tire a sua conclusão. Amanda, o vídeo em questão deveria ser retirado. E vamos falar um pouquinho sobre a participação do presidente Bolsonaro ontem em Sabatini em outra emissora. Você faz depois também para a gente uma avaliação rápida. Achou o presidente calmo? Ele respondeu a perguntas mais confortáveis, você achou, como um bom momento da economia? Sim, Adriana, ele teve a oportunidade de falar sobre as suas propostas acerca de economia e outros assuntos, e é isso que ele tem procurado fazer nessa semana, tentar expandir, ampliar um pouco o eleitorado e principalmente desfazer aquele mal-estar gerado pela sua participação no debate da Band, em que pegou muito mal quando ele fez um ataque a uma jornalista, a Vera Magalhães. Ele foi acusado de machismo, misoginia. Ele tentou desfazer essa má impressão, tanto é que a primeira pergunta feita foi justamente sobre mulheres. E ele disse que ele tenta ser cuidadoso e carinhoso com as mulheres, mas aí à noite, na sua live, ele repetiu que o que as mulheres querem é beijinho e ajuda, enfim, e viagens e presentes do marido, algo nesse sentido. Quer dizer, eu acho que ele não entende o que as mulheres
mulheres buscam hoje. As mulheres buscam valorização e condições e direitos iguais aos dos homens. É isso, elas querem ser reconhecidas justamente por isso, pela sua capacidade profissional e pelas suas múltiplas tarefas e desempenho, não só em casa, não só no serviço voluntário, mas em vários aspectos da sua vida. Então, o presidente tenta desfazer esse mal-entendido, acho que vai precisar muito mais do que isso. A própria pesquisa Datafolha ontem ainda mostra uma distância, acho que de cerca de 17 ou 18 pontos entre ele e Lula no eleitorado feminino. Outras pesquisas divulgadas essa semana mostram algo em torno de 15 pontos de diferença, ou seja, o eleitorado feminino é a verdadeira pedra no sapato, a pedra no caminho aí do presidente Bolsonaro. Sobre essa decisão da ministra Carmen Lúcia no TSE, em oposição ao que o outro ministro, Raul Araújo, já havia decidido, é preciso o pleno do tribunal se debruçar sobre isso e decidir se o genocídio, a acusação de genocida será aceita ou não. Tenho para mim que, como a ministra Carmen Lúcia disse, ele se encaixa dentro do diapasão da liberdade de expressão, por mais que algumas pessoas considerem até uma declaração mentirosa, exagerada, condenável, uma crítica, mas ainda assim dentro da liberdade de expressão, da mesma forma que chamam Lula de ladrão ou tentam apontá-lo como comunista ou ligação com o crime organizado. Isso faz parte, esse texto faz parte até das narrativas que percorrem as redes sociais. Então, dificilmente você pode proibir que, se isso seja usado por um candidato, se é que continua circulando entre o público, né? Continua circulando no discurso, na retórica pública, fica muito difícil. São coisas diferentes. Quando você faz ataques, por exemplo, no vídeo dos embaixadores, o presidente Bolsonaro abertamente mentiu, disse que havia suspeitas de fraude sobre as urnas eletrônicas, atacou o nosso sistema eleitoral e atacou, em última instância, a democracia. Mentiras que já haviam sido desfeitas pelo TSE. O TSE já havia esclarecido que nunca houve nunca houve comprovação de fraude nas urnas eletrônicas. Então, a gente tem que saber separar esses discursos. O que está dentro da liberdade de expressão, portanto, significa uma opinião ou uma crítica ácida, verdadeira ou mentirosa de uma pessoa e, portanto, faz parte do discurso das acusações políticas, são parte de uma campanha política, e outro discurso que quer atentar deliberadamente contra a democracia. São totalmente diferentes. Mota, também queremos escutá-la em relação à participação de Jair Bolsonaro numa sabatina ontem. Ele falou, inclusive, disse que as pessoas que dizem que ele não gosta de mulheres, que não elabora políticas públicas para mulheres, na verdade, são pessoas que só fazem narrativas. Esse mal-estar que a minha colega Amanda se refere no debate da Band, ele só foi provocado, mal-estar, na militância e na campanha do PT, porque eles que colocaram no debate uma militante disfarçada de jornalista. Acho que, em respeito a todos os jornalistas, é preciso admitir que a Vera Magalhães não está qualificada no quesito isenção para participar de uma pergunta no debate daquele. Mesmo nós aqui na PAN, que temos cada um de nós as nossas opiniões, nós, na hora de um debate, de uma sabatina, nós somos profissionais. Nós fazemos perguntas verdadeiras, não provocações disfarçadas de perguntas, inclusive uma pergunta que foi feita por uma outra pessoa, aumentando o nível de provocação. Eu concordo com isso que a Amanda falou. As mulheres querem respeito, independência, tratamento igual. É isso que os candidatos da esquerda não fazem. Eu não preciso listar aqui, aliás, não posso listar aqui as várias declarações impublicáveis do candidato do PT sobre mulheres, extremamente ofensivas. Tem também uma declaração de um outro candidato da esquerda, né? O folclórico Ciro Gomes, que não é impublicável, mas também é deselegante, eu também não vou repetir aqui. Eu sempre digo, eu sou a favor da liberdade de expressão, nisso eu estou de acordo com a Amanda, as pessoas têm que ter liberdade total, não concordo com o papel do TSE de fiscal do debate, já falei isso, sustento a posição, só que o vento que sopra de cá tem que soprar de lá. O que a gente não pode aceitar é a hipocrisia institucionalizada. E aí é importante explicar mais uma vez que não existe simetria entre o candidato do PT chamar o presidente de genocida, o que é uma óbvia mentira sem amparo nos fatos,
e o candidato do PT ser chamado de ladrão, porque ele foi condenado em 2 processos criminais em todas as instâncias da justiça brasileira. Os processos foram anulados pelo STF por alegação de que eles foram iniciados no tribunal errado. O ministro Fux deu uma declaração muito clara sobre isso. Os crimes existiram, os processos foram anulados por razões técnicas. Portanto, alguém que chama o ex-presidente Lula de corrupto ou ladrão não está inventando, não está expressando uma opinião. Aliás, muitos dos debatedores do debate da Band, muitos dos participantes, repetiram essa afirmação. Quem diz isso está baseado em mais de 3.000 páginas de evidências em 2 processos criminais.